Aboru Aboiê, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Iá. Mais uma vez, agradeço a todos vocês por estarem aqui. Não se esqueçam, já a Iá vai falar agora no início, para mim não esquecer. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas, para que a Iá possa passar para o máximo de pessoas que puder assistir aos vídeos da Iá, todas as orientações, todas as experiências que eu tenho para passar a todos vocês, certo? Como a Iá vem falando, né, nos primeiros vídeos, eu escolhi fazer os primeiros vídeos no nosso canal falando um pouco sobre mim, né? Porque eu acho importante essa questão da gente se apresentar, da gente falar as nossas experiências, da gente dizer quem nós somos, antes de você que está aí me assistindo poder me seguir ou poder até mesmo acreditar em tudo que eu estou dizendo, né? É importante a gente saber quem é o sacerdote por detrás das câmeras, né? Não simplesmente estar aqui, né, toda arrumada, mostrando e falando palavras bonitas para vocês, quando na verdade a nossa realidade vocês não vão saber ou não conhecem, ou então pessoas dizem coisas que não são verdades e tudo mais, né? Então, nesse terceiro vídeo, a Iá vai falar um pouco sobre o tema. Por que você fez Ifá? O que te levou, Iá, a fazer Ifá? O que te levou a se tornar uma sacerdotisa, né? O que te tornou a ser uma Iarifá, certo? Então, eu já estou nessa caminhada de Ifá já tem 15, 16 anos, por aí. De iniciada, a Iá deve ter 4 anos, né? Porém, eu já estou nessa caminhada com os estudos e tudo mais, de Odu, dentro dos cultos, já são 15 a 16 anos. O primeiro Babalaô, inclusive, que consultou Ifá para mim, eu tive a oportunidade de encontrar com ele, Babá Vinícius. Beijo pro senhor, Iá, Aboru Aboiê, que eu acho que eu possa te abençoar todo dia, cada vez mais. A Iá teve a oportunidade de encontrar com eles agora há pouco tempo, né? Depois de todos esses anos, eu sou muito grata, tanto a ele quanto à esposa, né? Por terem me orientado no caminho, né? No meu caminho espiritual, naquela época. E eu me lembro que a primeira consulta que eu fiz com ele, o jogo, por sinal, muito bom, ele falou para mim assim, ele falou, Carolina, que é o meu nome, né? Ana Carolina. Ele virou e falou, você vai se tornar uma sacerdotisa. Você vai conhecer alguns sacerdotes, né? Você vai praticar a espiritualidade e até mesmo se casar com um babalaô. E na hora que ele falou isso, aí a confessa para vocês que eu me assustei e eu comecei a rir. Porque, pessoal, é complicado quando a sua vida, ela não condiz com aquilo que você está ouvindo, né? Principalmente quando você nunca buscou por aquilo ali, né? Mas eu, na época, conheci uma amiga minha, né? Que era muito minha amiga, por sinal, onde ela me apresentou. Ele era babá dela, né? Ele e a esposa. E aí, ela falou de Ifá para mim. E quando ela falou de Ifá para mim, uma das coisas que ela falou foi o seguinte: você quando faz Ifá, todos os assentamentos de orixá necessários para a sua vida, eles ficam com você. É você quem cultua. E eu achei aquilo interessante, porque toda casa a Iá frequentava, né? Candomblé, Umbanda, eu tinha muitos amigos que eram feitos no santo, e às vezes tinha uma festa aqui, outra ali, né? Um axé, vai ter festa no axé, e aí me levava. E todo lugar onde eu pisava, as pessoas falavam assim, você tem que colocar roupa, você é do santo. E eu, saía fora, sabe por quê? Vocês vão rir agora. A Iá saía fora porque eu tinha muito medo, né, do caráter humano das pessoas. Ao mesmo tempo que eu lidava com essas pessoas e eu conhecia essas pessoas, eu vi irmão invejando irmão falando que a roupa da pombagira era melhor do que o da outra, e aquilo ali, aquele mundo não era meu, né? Porque a espiritualidade para mim, ela vai além disso, né? E uma das coisas que eu aprendo com a minha espiritualidade é
que cada um tem a sua, assim como todo mundo tem a sua ori, assim como todo mundo tem o seu caminho individual a ser seguido, certo? E aí então, o que aconteceu? Ele consultou Ifá para mim e falou tudo isso, né, que aconteceria na minha vida e tal. Na época eu vivia com o pai dos meus filhos, aí ela tem 4 filhos, tá? Tudo pequenininho. A mais velha tem 16, tem uma de 13, tem um de 9 anos e tenho o Ifaemi de 3 aninhos, né? E aí na época eu estava casada com o pai deles, né, dos mais velhos. E já estava para separar aquilo tudo e eu me separei e conheci o tal sacerdote que ele falou que eu iria encontrar no meu destino, né? Como todo mundo sabe, na nossa vida, pessoal, existe o lado positivo e o lado negativo, certo? E quando a gente vem do céu para a terra, nós escolhemos, né? Nós escolhemos que caminho nós iremos seguir, o que a gente vai ser, o que nós viemos buscar. E o ser humano, ele só tem uma facilidade nisso tudo, escolher como vai passar até chegar esse destino que já está decretado, certo? Então já começa por aí. Vocês podem entender que existe o livre-arbítrio ou não, né? Eu acredito que existe, a partir do momento que eu posso fazer as escolhas, né, de acordo com como eu vou seguir até chegar àquele destino. Porém, o destino já está escrito. E aí, então, eu me separei, conheci esse sacerdote, que na época ele trabalhava aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, na casa de algumas pessoas, né, eu não vou lembrar o nome dessas pessoas agora. E eu encontrei com ele, como que vocês se encontraram? Então, foi através da rede social, né, através de Facebook. E aí, então, naquela época, eu seguia, né, muitos sacerdotes, né, porque são 16 anos de caminhada, né, 16 anos de estudos com o Ifá. E eu encontrei a página dele, curti algumas fotos e isso chamou a atenção dele, ele me chamou e conversou comigo. E aí, ele falou assim, olha, Ifá tem falado para mim, durante as minhas consultas, que eu conheceria uma mulher, aonde essa mulher seria minha esposa e tal, e tudo aquilo mais. Eu tenho essa conversa até hoje, gente, para vocês terem uma noção. Isso tem 4 anos, tá? E aí, nisso, o que aconteceu? Ele perguntou se poderia fazer uma consulta para mim. E eu falei para ele, sim, claro, por mim, né? A gente deixa consultar. E aí foi confirmado que realmente eu era a mulher que Ifá dizia que iria aparecer na vida dele, né? E tudo mais. Aí passou um tempo, eu fui até essa casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro, aonde lá ele fez uma consulta para mim e ele disse o seguinte, olha, você vai ter que fazer Ifá por conta dos seus filhos, por conta do seu caminho espiritual, né? Eu vejo aqui que você está passando por algumas situações e tal, injustas, e Ifá vai se tornar o seu suporte. E me explicou sobre essa questão da diferença do Ixefá, Itefá, Itelodu, né? Que é a primeira mão, segunda mão, e Itelodu, a mulher, ela não participa, somente o homem. Mas isso daí a Iá vai explicar no outro vídeo para vocês. E aí então eu fiz o Ixefá na época. E o Odu que saiu para mim foi o Odu Otuá Sé. Otuá na direita, Oxé na esquerda, que é o irmão de Oxeturá, certo? Onde esse Odu fala de Oxum, onde esse Odu fala de Exu, onde esse Odu fala de Ebeorum, né? Onde esse Odu fala de Obatalá e entre outras energias mais, né? E ali foi orientado também que eu tivesse Oxum, né? Para poder cultuar. E passou-se o tempo, né? A gente se envolveu, ficamos juntos. Fomos morar em Pedra de Guaratiba, tá? Eu já estava separada do pai dos meus filhos. Essa separação durou somente 1 ano, tá, pessoal? Porque logo depois ele faleceu. E aí vocês vão falar, nossa, Iá, como assim? Calma, eu vou explicar tudo
devagarinho para vocês como aconteceu, para que vocês possam entender um pouco da espiritualidade, como que ela age na vida da gente, né? Dando como exemplo para vocês a minha própria vida, né? Para que vocês me conheçam e possam entender o que é a espiritualidade, como que a espiritualidade ela age, né? E como que a não obediência ao oráculo, isso pode ser prejudicial a você. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, nós fomos morar juntos, né? A mulher, quando ela casa com o babalaô, casa não, ela se junta, né? Na verdade, o certo, o correto seria casar, né? Mas isso de fato não aconteceu, né? A gente se juntou, né? E aí isso resultou numa gravidez, né? Ao qual não foi planejada, não foi desejada de início, né? Mas o nosso pequeno Ifaemi, ele veio, né? Inclusive é uma criança linda, maravilhosa, carinhoso, né? É um menino dócil demais, né? Vocês vão conhecer ele, a Iá vai trazer ele aqui no canal para que vocês possam ver cada um dos meus pequenos, tá? E aí de lá para cá, algumas orientações foram dadas e a gente foi seguindo, e faz ebó daqui, e faz, né, magia dali e tal, e consulta e tudo mais, e conhece pessoas e mais pessoas, né? Inclusive tem pessoas que eu conheço, que eu tenho contato até hoje, né? Desde aquela época, isso tem o quê? 4 anos atrás, né? Passou-se um ano, né? Passou-se um ano dessa minha separação com o pai dos meus filhos. E antes de eu saber que ele faleceu, 2 meses antes, eu virei e falei assim, vamos voltar a morar aonde eu vim, da onde eu vim, né? Porque lá em Pedras de Guaratiba, pessoal, a Iá ficava tão sozinha, sabe? Com 3 crianças e ainda por cima grávida, né? Porque vocês sabem que babalaô vive viajando para cima e para baixo, né? Como diz as histórias, né? Os itãs, né? O Urumilá saía para viajar e Oxum ficava tomando conta, né? Da casa e tudo mais. Então aquilo me incomodou muito, né? E eu preferi voltar para o meu local de origem, né? Que é onde eu moro hoje, que é o bairro de Bento Ribeiro, né? Próximo à minha casa, onde eu vivi por anos. Passou-se 30 dias e o pai dos meus filhos, ele veio a falecer, infelizmente, né? E eu tive que retomar a minha casa, a casa que era dos meus filhos, né? Que é onde hoje eu cultuo meus orixás, cuido da espiritualidade, trabalho com minha Anifá, né? E onde a gente mora também. Nessa época, eu virei para esse meu ex-marido, né, o babalaô, e falei para ele, olha, venha morar junto comigo, né, na minha casa e dos meus filhos, porque aqui tem bastante espaço. E aqui nós iremos conseguir dar início, né, a tudo, né? Conseguir abrir uma casa de Ifá, né? Porque na época ele não tinha sua própria terra, né? Então ele pagava aluguel. Então ele pagava o aluguel de uma casa para que nós morássemos e o aluguel de uma outra casa para que ele pudesse trabalhar. Então a Iá, pensando, né, no nosso próprio bem-estar, a Iá teve a ideia, né, de abrirmos a casa nessa minha casa, né, nessa minha herança. E assim foi feito. E aqui a gente começou, tá, pessoal? A gente começou a consultar com o Ifá, fazer ebó, mas até então ele era o babalaô, né? E eu era a Iá-Petebi, né? Que seria o cargo, o título, não é um cargo, é um título, né? Que a mulher ela recebe quando ela se une, se casa com um babalaô, né? Então, o que a Petebi faz? Ela ajuda o marido, né? Ela traz cliente, é ela quem recebe os clientes, é ela quem é o cartão de visita para o marido, né? E assim muitas pessoas foram vindo através de mim para que ele pudesse trabalhar, como é feito na Nigéria, né? As mulheres, elas são o cartão de visita dos seus maridos.
né? Então a mulher que vende, a mulher que trabalha, a mulher que faz, e o babalaô, ele é o babalaô, né? Ele senta ali, ele consulta, ele faz o ebó e tudo mais, mas é a mulher por detrás, né, que vai fazendo com que ele se levante na vida. Já ouviram aquele ditado que diz assim: por detrás de um grande homem existe uma grande mulher? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que esse relacionamento, pessoal, ele não deu certo por N motivos, né? Que se eu contar aqui pra vocês, eu acho que eu vou ser atacada. Porque eu tenho certeza que eles também irão assistir esse vídeo. Mas enfim, né? Eu tô aqui pra falar de mim, né? E contar um pouco da minha vida, da minha trajetória, da minha passagem pra vocês. E o tema de hoje, lembrando, que é o porquê você, Iá, precisou fazer IFA, né? Então eu preciso contar essas histórias para vocês, para que vocês possam entender como a espiritualidade funciona e ao mesmo tempo vocês poderem me conhecer um pouco mais, né? Vamos lá. Então o que aconteceu? A gente foi trabalhando e tal e tudo mais e não deu certo, né? Por N motivos que eu não concordava, né? Ao qual ele trabalhava, né, na vida das pessoas, e eu não concordava com, como por exemplo, algumas coisas de tipo, joga o seu IBA fora, esquece tudo e entra pro IFA. Isso para mim não existe. Isso não existe, acho que para ser humano centrado nenhum. Porque não tem como você pegar, pessoal, uma coisa que você cultuou uma vida inteira e você simplesmente pegar, jogar fora, entendeu? E seguir aquilo ali que um cara que tu nem conhece está dizendo para você seguir. Certo? Então, assim, esse é um dos exemplos, né, que a Iá não concordava. Mas, enfim, entre outros mais, né? A Iá tá aqui de pé, linda, bela, né? Voltei com o meu canal para compartilhar tudo isso com vocês e muito mais, né? Porque Olodumare quis. Porque eu tenho Oxum na minha vida, porque eu tenho Ifá na minha vida e Dona Maria Mulambo, que é a dona dos meus caminhos, certo? Então, continuando, pessoal. O que aconteceu diante disso tudo? Eu fiz umas 3 consultas naquele ano, ao qual o meu Odu de Itefá, de iniciada, em um ano, ele caiu 3 vezes para mim. É verdade, caiu 3 vezes em um ano. A 4ª vez ele caiu na minha iniciação, que seria o meu Odu Ossao Loyan. Ossá na direita, Ireté na esquerda, né? E aí foram ditas várias coisas, né? Onde eu precisava fazer IFA, eu tinha que fazer IFA e tal, por causa da minha vida. E aí, cheguei até o meu Itefá. Nisso que eu cheguei até o meu Itefá, foi revelado esse Odu pra mim, né? E ali, na hora que você entra dentro do Ibodu, pessoal, são sacados 3 Odus para você, tá? O primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia, certo? Para quem não sabia, tá sabendo agora. E mas por que são sacados 3 Odus? O primeiro, para que você saiba o grande motivo de você estar entrando dentro do Ibodu. Qual é o Odu que vai te levar lá para dentro? Qual é o motivo que está te levando a fazer Ifá, né? O segundo dia é o Odu que sai dentro do Ibodu, tá, pessoal? Esse Odu é o seu Odu do céu para a terra. É quem você é, tá? No Orum, certo? E o terceiro dia é como você vai caminhar na terra, como você escolheu caminhar na terra, certo? Então, o que acontece? No primeiro dia, foi falado que eu estava para morrer em 16 dias. Olha só. Vocês podem imaginar o que eu não estava passando nas mãos, né, desse cidadão. Mas então, eu tive que fazer Itefá, né, por conta da minha própria vida. Porque a Iá estava para morrer em 16 dias. E o meu Oluô, Babaomundedi, Ifadamitã, cidade de Oxogbo, Nigéria, quem é o meu Oluô, né, que fez as minhas iniciações. Eu digo meu Oluô por conta que foi ele que fez as minhas iniciações, certo? Ele falou para mim que eu fiz Itefá no momento certo, na hora certa, porque eu estava para morrer, pessoal. Então, assim,
tudo existe o momento certo, a hora certa, para que possa acontecer na nossa vida, certo? E lembrando que nada nessa terra ela dura. A maldade ela não dura, a vida ela não dura, né? Todo mundo nasce para morrer, certo? Mas a gente tem que viver esse momento que nós temos aqui na Terra. E Ifá, ele traz essa orientação, ele traz esse segredo para nós, né? Quem é você aqui na Terra? O que é que você veio buscar, né? Como é que você vai caminhar? Como é que você tem que ser? O que você veio fazer? Será que você veio ser um sacerdote de fato? Ou será que você veio para enganar as pessoas, né? E fazer com que as pessoas possam entender, né, a vida de fato com aquilo que você faz na vida delas? Então, assim, existem vários motivos, né, aonde Ifá, Orumilá, tá? O que é Ifá, pessoal? Ifá é a palavra de Olodumare. Através de Orumilá, ele traz tudo aquilo que a gente precisa saber sobre a nossa vida. Quem é Orumilá? Testemunho de toda a criação. Então, quando o meu destino ele foi criado, o seu foi criado, Orumilá estava lá presente. Ele viu. Eu sou a favor de que todo ser humano tinha que fazer pelo menos na vida uma consulta com Ifá, né? Mas enfim, vamos lá, prosseguindo. Então, o que me levou a fazer Ifá foram as consultas, né? Ao qual já estava indicando isso, né? Como eu falei para vocês, a Iá tem o quê? 15, 16 anos, né? Dessa caminhada dentro do Ifá. Então chegou o tempo de eu precisar me iniciar. E quando me iniciei, meu Ulu, ele falou para mim assim: você veio para ajudar as pessoas. E eu falei, tá. Eu lembro que eu fiquei assim, mas eu tenho uma dúvida. Eu perguntei para ele. Ele, sim, pode falar. Babá, como é que eu vim ajudar as pessoas, né? Porque tem essa questão do caminho de Alorixá, o caminho de Ganifá, né? E como eu não entendia muito essa questão dos cargos ainda, né? Eu entendo de Ifá, eu entendo de oráculo, de Odu, né? De ritualística, né? Mas essa questão já tradicional que traz a religião, aí eu não tinha conhecimento até ali. E aí nisso ele falou, você quem vai escolher. Eu falei, como assim, né? Por quê? Porque muitos de nós, quando vai fazer Ifá para descobrir o seu destino, para descobrir o seu caminho, né? E eu fiquei, né, com dúvida. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu falei, tá bom, entendi. E aí foi passadas as orientações, né, diante do Oluô, ao qual a gente recebe ali os nossos tabus, os nossos euó, o que pode ou não ser feito, né? E o meu terceiro dia foi o que mais foi interessante, pessoal, por causa da história que foi dita para mim, né? Diante ali da consulta do ebó, né? A história que foi dita para mim diante do Odu que saiu, que eu não vou revelar para vocês, eu acho que não pode, não sei, né? Quem sabe um dia eu revelo. Enfim, aonde conta a história de Oxum e Orumilá, quando eles tentaram se matar, porém não se mataram por causa do seu filho. Então, assim, fala-se de uma guerra, né, de Oxum com Orumilá, aonde um descobriu coisas do outro e começaram a brigar um com o outro e planejaram ali se matar. Só não fizeram isso por causa do seu filho, né? Então, assim, foi engraçado nessa época, porque quando a Iá se deu conta do que eu estava vivendo, né, quando eu escutei a história, eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? Né? O que será da minha vida? Porque quando você sai do seu caminho material, pessoal, tá? E você vive literalmente a espiritualidade, e você escuta as histórias, os itãs dentro dos Odus, você se coloca dentro daquilo ali e realmente, de fato, você está vivendo aquilo ali. Que os orixás viveram há décadas, e vai milenar, né? E aí você fala, caramba, gente, é verdade, né? Então, assim,
Ifá, na minha vida hoje, ele é o meu pilar, ele é o meu suporte. Oxum, na minha vida hoje, a Iá também é iniciada dentro do culto de Oxum, é meu presente, né? O Orocó, né, ao qual eu recebi, Oxum Bumi. Oxum me dá presente, Oxum me presenteia. Oxum é meu presente, né? Então, através de Oxum, eu recebi muitas coisas, né? Quando a gente fala presente, a gente já imagina o quê? Todo mundo te dando presente, né? Aquela coisa toda. E não, pessoal. O maior presente que Oxum ela pôde me dar, juntamente com o Orumilá, foi a sabedoria que eu adquiri diante das coisas ruins que eu passei na minha vida. Aí vocês vão falar assim, nossa, pois é. Nem tudo e nem todo caminho que a gente segue, ele vai ser bom para você. Nem toda escolha que você faz vai ser bom para você. Assim como não foi bom para Iá, né, ter escolhido seguir esse caminho com este sacerdote Babalaô, que se diz ser sacerdote, né? Porém, seu comportamento não condiz com o de um sacerdote de verdade. Enfim, não estou aqui para criar guerra com ninguém, tá, pessoal? Simplesmente criei o meu canal, quero passar para vocês tudo aquilo que eu aprendi, me apresentar para vocês, porque é muito ruim a gente ter um caminho de sacerdote e a gente passar por situações ruins, a gente ser traído, a gente ser enganado e você ter que carregar isso sozinha. Então, se a gente pode, né, e a gente tem a oportunidade de dividir isso com as outras pessoas, né, para que as pessoas também não caiam, né, nessa tramóia, então por que não fazer? Não é verdade? Então, assim, de lá pra cá, eu fui cultuando meu Ifá, fui cultuando meu Oxum, né, fui tendo Adjê, Ori, né, a gente vai fazendo tudo conforme o Ifá, ele vai orientando para nós, certo? Cada energia ali, ela tem uma função na tua vida, né? Dentro do culto Xixilabá e Senhor Ixabilé, não existe essa questão do só pai e mãe, não. Você vai cultuar quantos orixás você tiver que cultuar na sua vida, para que você esteja bem ali com eles, certo? E assim foi feito. Só que, como eu falei para vocês, esse relacionamento ele não deu muito certo, né? Então a gente separou. E hoje a Iá sofre uma perseguição deste sacerdote por conta do nosso filho, aonde parece uma guerra sem fim. E eu quero dizer para você que está aí me assistindo, eu sei que você está me assistindo, que Orumilá ele diz o seguinte, ele diz para mim, ele diz para todos vocês, não se paga o mal com o mal. Certo, pessoal? O mal, ele não prevalece. O que prevalece é o nosso caráter. É o nosso comportamento. Isso também, pessoal, é um dos motivos ao qual a Iá precisou se iniciar para Ifá, né? Aonde eu descobri o meu caminho de sacerdotisa, aonde eu descobri que eu tinha não somente o caminho de Ifá, tá? Ifá também me ajudou, né, a encontrar outros caminhos espirituais na minha vida, ao qual depois desses 3 anos, esses 3 últimos anos que se passaram, eu tive que fazer isso aqui, ó, para poder descobrir, né, para poder equilibrar as coisas, mas graças ao Olodumare, meu pai, eu consegui, né? Então, assim, o que Orumilá ele nos ensina? Orumilá e os outros orixás, eles erraram também, pessoal. Eles erraram também. Eles são vistos como deuses, né? Porque eles fizeram história. E nós aqui no século XXI vivemos a história que eles viveram milênios atrás. Então, assim, eles são deuses sim e têm que ser respeitados, né? Porém, como eu estava dizendo, eles também erraram. Eles erraram em algumas atitudes, eles erraram porque, pessoal, Odu é de Obê, tá? Obê na direita, Obê na esquerda. Existe um verso ao qual diz o seguinte, por detrás do negativo está o positivo. Aí você pega, pensa,
e fala, como assim? Por detrás de vida longa está a morte. Por detrás do dinheiro está a falta dele. Por detrás do irê... Como é que eu vou dizer aqui? Vocês entenderam, né? Por detrás do irê está o ibi, que é o negativo. E vice-versa. Então, o que que... Olha só o meu caminho, né? Foi engraçado isso. Porque por detrás de todas as coisas ruins e experiências que eu vivi com pessoas, com ex-marido, a Iá entendeu que eu precisava passar por aquilo ali para hoje poder estar aqui, dizendo para você, não tenha medo das suas atitudes, das suas escolhas, mas faça aquilo que é bom para você. Para que você, amanhã ou depois, não se arrependa das escolhas que você fez, porque a pior coisa, pessoal, é o arrependimento. Eu não me arrependo de nada daquilo que eu faço. Certo? Não me arrependo. Porque tudo que eu faço com o coração. Eu faço querendo ajudar aos outros. Eu faço querendo levantar uma mulher que está caída, que está sendo enganada, entendeu? Que está mentindo para ela. Eu faço querendo levantar um homem, entendeu? Porque toda mulher, ela tem esse poder. Só uma mulher tem o poder de levantar a outra. E só uma mulher tem o poder de dar o poder a um homem. Só que vocês têm que tomar cuidado para quem vocês dão esse tipo de poder. Porque essas pessoas, eles podem querer te destruir e você não ter a força necessária que você precisa para se autoconstruir, como nossas grandes mães, e a Mia Oxorongá, ela nos ensina, né? Que toda mulher dentro de si, ela tem o poder da autocura, ela tem o poder da autorreconstrução. Porém, não é toda mulher que consegue encontrar esse poder dentro de si. Então, assim, pessoal, esse foi o grande motivo, tá, da Iá ter feito esse vídeo aqui, né? E de eu ter feito Ifá na minha vida. Foi pela minha vida e a vida dos meus filhos, dos meus 4 filhos. E por conta do meu sacerdócio também, né? Mas, como que diz assim, o meu sacerdócio? O seu sacerdócio, quando a senhora fala do seu sacerdócio, você está falando do quê? Eu estou falando do meu papel de importância nesta terra. Para você que está aí do outro lado, me seguindo, me ouvindo, me escutando. Para que você não possa passar tudo aquilo que eu passei. Porque, como eu disse, algumas pessoas têm o poder consigo e sabem usar, outras não. Certo, pessoal? Então fica aqui o meu aboru aboiê. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Eu agradeço a todos vocês, né, por ficarem aqui comigo durante todo esse tempo. São 33 minutos e 20 segundos, né, do vídeo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. A Iá vai trazer alguns temas, né? Os vídeos já estão sendo gravados, tá? Para poder passar para vocês. Lembrando que a Iá tem curso de Erim de Logum, curso de Opeleifá, Oceifá, tá bom, pessoal? Você, né, que é o Moifá, que tá aí do outro lado, né, que disseram para você que você tem que esperar 10, 15 anos para você ser alguma coisa, não busca teu conhecimento não, hoje, para você ver se você vai conseguir chegar a ser alguma coisa, certo? Até porque se usa muita palavra de que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você não tem conhecimento, você vai demorar muito para poder se tornar alguma coisa e para ter o seu reconhecimento, que na verdade já pode ter vindo com você do céu para a terra. Só que muitos, sabendo disso, não vão dar para você se você não correr atrás. Então corra atrás, né? Qualquer coisa pode me procurar, eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, tá bom? Meu número é 21 972 750756. Meu aboru aboiê, que ele do mar abençoe. Beijo, pessoal.